a influência das grandes empresas e a sustentabilidade. Para moderar, chamo ao palco novamente o jornalista, cofundador do Neofeed, Carlos Sambrana. Aplausos, por favor. E também os nossos convidados. Ele é executivo com mais de 20 anos de experiência global em finanças, energia e mineração, com carreira no Brasil, Estados Unidos e Europa. Ingressou na Vale em 2021 como VP executivo de Finanças e Relações com Investidores. Assumiu também as áreas de suprimentos e energia e descarbonização. Em 2024, tornou-se presidente da companhia. Bem-vindo, Gustavo Pimenta. E o nosso próximo convidado é CEO da Gerdau desde janeiro de 2018, membro do Conselho de Administração desde 2019. É conselheiro em instituições como Instituto Aço Brasil, Juntos Somos Mais, AmCham, Capitalismo Consciente, Grupo Impacto, CEOs Legacy da Fundação Dom Cabral e Fundação Women Corporate Directors. Bem-vindo, Gustavo Werneck. Todos no palco. Então vamos dar início ao nosso primeiro painel desta manhã. Uma ótima conversa a todos. Bom dia aos dois e bom dia novamente a todos que estão aqui. Como diz bem o painel, a gente queria entender um pouco, antes da gente entrar em como que vocês conseguem influenciar toda a cadeia, é preciso entender, antes de tudo, como vocês estão tratando a questão da sustentabilidade dentro de casa. Então, eu gostaria, primeiro, o Pimenta, que está aqui do meu lado, me falasse um pouco quais são as ações que a Vale tem adotado para reduzir emissões de carbono e ações sustentáveis. Bom, Carlos, primeiro, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com meu amigo, atleticano. E a Vale está muito comprometida com essa pauta. Eu sempre digo que sustentabilidade é o nosso negócio, em várias vertentes, né? A descarbonização é uma delas, mas quando a gente pensa a sustentabilidade dentro da Vale hoje, a gente pensa ela de uma forma muito mais ampla, a gente fala de preservação ambiental, a gente fala de um tema muito caro para a mineração, que é a questão do cuidado social, da relação com as comunidades. Então, existem muitas pautas. Particularmente sobre descarbonização, a gente assumiu um compromisso de reduzir 33% das nossas emissões de escopo 1 e 2 até 2030, e a gente está próximo disso, e a gente vem caminhando muito bem. Escopo 2, a gente já está no Brasil em neutralidade, né, aproveitando todo o potencial energético que o Brasil tem. O grande desafio agora está em escopo 1, que é descarbonizar os nossos equipamentos de mina, ferrovia, né? Então, a gente está falando dos caminhões fora de estrada, por exemplo, a gente converter de diesel para algum biocombustível. Então, aqui a gente alavanca potencialmente uma das competências que o Brasil tem, né, de bioeconomia, de biocombustível. A gente vem testando, por exemplo, o etanol nesses caminhões, né? Então, uma série de iniciativas nesse sentido. Então, eu estou otimista que aqui vai caminhar bem. O nosso maior desafio, em parceria com os nossos clientes, está no escopo 3. 95% plus das nossas emissões estão no escopo 3, que é o transporte marítimo, né, levar 172 navios que a Vale hoje tem afretados, levando minério aí pelo mundo, principalmente para a Ásia. Isso tem um componente de emissão relevante. Então, como é que a gente descarboniza a cadeia marítima? É uma discussão longa que a gente pode ter, mas substituindo o bunker por outros combustíveis, e a gente vem trabalhando nisso. Metanol, tem aí uma série de iniciativas, etanol também, tem uma série de iniciativas. E o segundo ponto é como é que a gente ajuda os nossos clientes a descarbonizar. E aqui tem duas linhas. Uma são os produtos, ou seja, como é que a gente cria produtos que, quando utilizado nos alto-fornos dos clientes, ou nos forno elétrico a arco, ele emite potencialmente menos CO2. Então, a gente está falando, por exemplo, do briquete verde, uma invenção, inovação recente da Vale,
que é uma substituição potencial da pelota, vai gerar menos emissões nos nossos clientes. E o segundo é desenvolvimento de novos hubs de produção de aço pelo mundo, alavancando, por exemplo, regiões que têm acesso a gás natural barato e, potencialmente, lá na frente, num futuro ainda, que talvez de décadas ou de uma década, o hidrogênio, potencialmente sendo uma solução para descarbonizar a indústria siderúrgica. O Gustavo vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vem trabalhando de uma forma muito próxima aos clientes nesses dois elementos, produtos e novas rotas de processo que viabilizem menor pegada de carbono. E a gente assumiu, foi a primeira mineradora no mundo a assumir um compromisso de escopo 3, né, que é a redução de 15% em 2035, e a gente vem caminhando bem nessa direção também. Legal. E você, Werneck? Não posso chamar de Gustavo, porque senão são dois Gustavos aqui. Então vai Werneck. E aí? Além de mesmo nome, somos conterrâneos, torcemos para o mesmo time, né? E estamos trabalhando em conjunto para que todo o setor de mineração e produtor de aço, a gente possa encontrar esses caminhos aí para a gente promover a redução da emissão de gases de efeito estufa. Mas te parabenizar também, tá, Zambrano, por mais um evento e pelo teu papel fundamental nos últimos anos, assim, na comunicação, no jornalismo. Parabéns aí pelo evento, tá? Então, só para trazer assim uma perspectiva, né, globalmente o setor de aço ele emite 7% das emissões de gases de efeito estufa. 7%. Aqui no Brasil, o setor de aço emite 4% das emissões de gás de efeito estufa que o Brasil emite. Então, nós temos nossa parcela de responsabilidade, nosso papel de encontrar alternativas para promover essa redução ao longo do tempo. A gente assumiu compromissos públicos quanto a isso, mas só adicionar ao que meu xará falou, tão importante quanto assumir compromissos, que esses compromissos sejam execuíveis, né? Então, a gente tem visto, assim, cada vez mais, isso é bom, um escrutínio da sociedade, dos nossos stakeholders, de não só nos cobrarem metas, mas olhar a consistência dessas metas. Não é à toa que nós demoramos 2 anos assim, para ir a público e externalizar essas metas. A gente fez um trabalho muito detalhado dentro de metodologias internacionais, dentro da viabilidade econômica e tecnológica e técnica, para que a gente pudesse prometer aquilo que a gente é capaz de cumprir, né? Então, a gente tem uma vantagem também na Gerdau, no nosso modelo de negócio, que 70% do nosso footprint industrial ele é a base de sucata. Então, para as pessoas que estão aqui, né, eu estou absolutamente e cada vez mais interessado que vocês troquem a sua bicicleta, que troquem o seu fogão, que aquele carro velho ali vocês troquem também, porque tudo que não é mais utilizado, para mim, é a matéria-prima mais fundamental que eu tenho no meu processo. 70%, o restante do mundo, Sim. Como é que funciona? Então, basicamente, o mundo como um todo, da produção global de aço, 85% ele vem de uma rota de altos fornos, que aí, né, o Gustavo falou do minério de ferro, e 15% é de sucata. Por que não é mais sucata? Porque não tem geração de sucata. O mundo ele não é tão rico o suficiente para promover uma geração de sucata que permita produzir aço. O único país onde tem uma emissão de sucata ou uma produção de sucata maior do que a demanda é os Estados Unidos, porque pela riqueza do país, as pessoas trocam muito mais rápido o micro-ondas, a geladeira, a bicicleta. Países em desenvolvimento como o nosso não têm sucata que nos permita. Só que o nosso modelo de negócio é muito focado na sucata, o que nos dá uma emissão de gás de efeito estufa bastante abaixo da média mundial. Então, enquanto o mundo emite, para cada tonelada de aço produzida, 1,9 tonelada de CO2, o nosso é 0,85, é menos da metade. Mesmo assim, tem esse compromisso da gente continuar encontrando alternativas de reduzir a emissão na rota de sucata e, principalmente, as parcerias e as conversas cada vez mais intensas que a gente tem tido com a Vale, para nessa rota de produção via minério, como é que a gente encontra alternativas para a gente acelerar esse processo tão importante que é a descarbonização do nosso setor. Agora, na prática, eu queria entender de vocês. Por serem mais sustentáveis, adotarem práticas sustentáveis, isso faz diferença na hora de vender o produto? O cliente hoje, isso já é uma demanda do cliente ou isso ainda está engatinhando? Sim, eu começo. É uma demanda cada vez maior, mas ele não paga mais por isso, tá? Então, isso está virando uma inequação, porque a estimativa que nós temos é uma estimativa, eu diria, já bastante detalhada para descarbonizar completamente o setor produtor de aço, né? À medida que se consolidem tecnologias, talvez o hidrogênio verde, talvez a captura e armazenamento de carbono,
O CAPEX, para isso, ele não cabe nos balanços das empresas. A gente estima que só aqui no Brasil, no setor de aço, se exigiriam 40 bilhões de dólares para descarbonizar o setor. Então, isso virou uma inequação, né? Se o cliente não está disposto a pagar e não paga, ele te cobra. Tu tem que promover iniciativas cada vez mais robustas, da onde vai vir o funding para a gente fazer isso tudo. Então, essa é uma questão, eu acho, a principal que o mundo, o Brasil, precisa resolver. Mas a gente não pode ficar parado esperando isso, né? Então, os trabalhos que a gente tem feito, e como eu comentei, esses trabalhos em conjunto com a Vale são muito relevantes para nós. Como é que a gente consegue, de alguma forma, baratear esse CAPEX? E como é que a gente encontra alternativas que não passem para o CAPEX, utilizando a capacidade de nossas empresas para a gente buscar caminhos que possam ser mais, eu diria, economicamente sustentáveis, mais baratos, para que a gente possa promover. Então, isso é um grande tema. Todo mundo cobra, tá? Os clientes cada vez mais, mas não estão dispostos a pagar. Mas é claro que a gente ser assim, absolutamente sustentável do ponto de vista da gente ter essas metas claras, para todos os stakeholders com os quais a gente se relaciona, isso é muito relevante, né? No teu caso? Eu diria, a gente tem a mesma visão e a observação que o mercado hoje, em alguns anos atrás, talvez tivesse um apetite um pouco maior, a gente estava numa aceleração dessa pauta de descarbonização no mundo. Isso, obviamente, tem um efeito inflacionário. No momento econômico desafiador mundial, as pessoas começaram a recuar e dizer, olha, eu quero, mas eu não quero pagar por isso. Então, a grande missão nossa, nessa cadeia integrada, é buscar a eficiência máxima dessas soluções de menor pegada de carbono. Então, se eu puder oferecer aqui para a Gerdau, por exemplo, um produto em substituição à pelota, que seja um briquete, e esse briquete permite a ele emitir menos CO2, e o preço do briquete é competitivo, independente de tributação por emissões, né, do CO2 tax, independente disso, eu tenho certeza que eles vão implementar e o deployment desse tipo de tecnologia vai acelerar muito. Então, o que a gente tem que trabalhar agora é como é que a gente faz essas novas rotas de processo, esses novos produtos, serem tão econômicos quanto a alternativa fóssil. Lá na frente, quando você tiver, por exemplo, tributação, o CBAM, por exemplo, na Europa, é uma variável que está para entrar. Se você começar a tributar aquele custo relativo às emissões, você começa também a criar um incentivo e uma aceleração, talvez, de algumas dessas soluções, porque economicamente começa a fazer sentido ir para uma rota com menor pegada de carbono. Agora, tudo isso gera impactos sociais muito relevantes. Você coloca um imposto efetivo, tem efeito inflacionário, no momento de taxa de juros elevada, países com dificuldade de crescimento, tudo isso acaba gerando um desafio social de implementação de várias dessas medidas e uma grande dificuldade de alinhamento entre as nações para isso, porque cada um está com o teu problema no dia a dia para resolver. Então, a nossa mensagem interna na Vale é: a gente precisa ajudar os nossos clientes, precisamos ser criativos para criar as rotas descarbonizadas mais eficientes do mundo. Isso vai aproximar a nossa solução à solução de alto forno, à solução de carvão, e isso provavelmente vai incentivar os nossos clientes a acelerar os trabalhos, até que em algum momento isso se torne... E a questão de transformação tecnológica é interessante. Muitas dessas tecnologias que vão gerar a menor pegada de carbono, elas já existem, né? A gente não está falando de nenhum grande descobrimento. O que a gente está falando é de realmente redução de custo e eficiência. Se a gente pegar, eu venho de origem da área de energia, né? Solar, eólico, há 15, 20 anos atrás, eu me lembro que eu olhava os números e dizia, isso aqui é impossível dar certo, né? Não vai competir com as alternativas. Hoje o solar é mais competitivo sem subsídio. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, você vai na China, está todo mundo falando de hidrogênio, né? Então, certamente o custo vai cair e a gente vai conseguir chegar em algum momento em tecnologias que sejam tão competitivas quanto outras tecnologias. Agora, a gente desenvolveu esse mundo que a gente conhece com base em fossil fuel ao longo de 100 anos. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir desmobilizar toda uma matriz. O CAPEX é absurdamente alto. Então, vai ser um processo gradual, mas o que me deixa otimista é que a direção está dada, né? E eu vejo as companhias genuinamente interessadas em transicionar, descarbonizar e entregar um futuro com menor pegada de carbono. Você comentou aqui que antes o mercado estava disposto a pagar mais por esses produtos mais sustentáveis e que agora o mercado está menos disposto a isso, mas não tem volta a isso, né? Eu digo, em termos de produção, a Vale não vai mudar, nem a Gerdau, vocês não vão mudar a rota, o caminho que foi traçado em direção a esse ponto da sustentabilidade, né?
De forma alguma. Essa é quase que uma missão de existência e de vida nossa, né? A gente genuinamente acredita que um dos nossos grandes desafios e objetivos e propósito é ajudar o mundo a descarbonizar. Esse é um tema de ciência, né? E que a gente entende que a nossa cadeia tem um papel fundamental. E a nossa cadeia, olhando o meu mundo de uma forma mais ampla, ela toca vários elementos que vão além da cadeia siderúrgica. Por exemplo, se a gente olhar o mundo até hoje, a gente vive mais e melhor muito em função de que algo foi minerado. Ultrassom, avião, veículo. Quer dizer, a gente hoje se beneficiou muito dos recursos naturais que foram extraídos de alguma forma e geraram um grande benefício para a sociedade. No entanto, quando a gente olha para frente, a necessidade de minério é substancialmente maior, né? Tem um estudo da Agência Internacional de Energia que diz que nos próximos 20 anos a gente vai ter que adicionar entre 5 a 10 vezes aquilo que a gente adicionou de minerais ao longo dos últimos 100 anos, né? Então, nós estamos falando das famosas terras raras, que está todo dia aí na imprensa, mas a gente está falando de uma série de outros elementos, cobre, níquel, minério de ferro de alto teor. Então, se a gente quer avançar em inteligência artificial, é impossível que seja feito sem mineração, né? O que a gente precisa ser capaz de entregar é uma mineração mais responsável, com menor utilização do solo, com menor utilização de água, sem barragens, o que a gente chama de mineração do futuro, né? Então, essa questão da descarbonização, a gente olha ela de uma forma muito mais ampla, na verdade. A gente quer que a vida siga melhorando, que a gente possa aproveitar de tecnologias para seguir avançando como sociedade. E, para isso, a mineração vai ter um papel. É impossível a gente entregar esse futuro sem a mineração. Qual que é o meu papel e da companhia? É entregar uma mineração responsável, né, que a gente não tenha impactos ambientais que não são, obviamente, desejados, que a gente cuide das comunidades ao nosso redor. Então, tem uma série de agendas aqui importantes. Então, para te responder, isso é pauta, esse é o nosso negócio. Da mesma forma, um caminho sem volta, né? Claro, quando a gente externalizou nossas metas de redução de gás de efeito de estufa, esperava que ia captar dinheiro mais barato, esperava que, de alguma forma, os nossos clientes iam valorizar isso aí de alguma forma, o que não aconteceu, né? Eu não esperava que o operador ia tirar os parques solares que a gente investiu toda hora. Eu tenho parques hoje que estão com curtailment mais de 70%. Nada disso eu esperava que acontecesse. Dependente disso, nós vamos buscar alternativas e os números precisam falar por si só. No ano de 2024, metas números já auditados, nós tivemos a menor emissão de gás de efeito de estufa de toda a história de 125 anos da Gerdau, né? Então, caminho sem volta, temos que seguir. Mas as dificuldades, do meu ponto de vista, elas têm sido crescentes, tá? Agora, indo direto à questão central do painel. Como que vocês, as duas empresas, que são enormes, estão influenciando a cadeia toda? Desde, como você falou aqui, da indústria siderúrgica, passando por outros fornecedores de várias áreas, enfim. E como é que vocês estão conseguindo fazer com que a ideia da empresa se espalhe por outros setores? Então, essa é uma pauta estratégica para a gente e é uma pauta de negócio para a Vale. Aqui eu não estou só fazendo um posicionamento daquilo que é certo do ponto de vista de cidadão corporativo, né? De descarbonizar e melhorar a questão das emissões, mas para a Vale isso é negócio, né? Quanto mais rápido a indústria se descarbonizar, melhor para a gente. Por quê? Porque a Vale é o ofertante de minério de ferro de mais alto teor do mundo. Essas rotas mais sofisticadas, elas vão chamar minério de ferro de alto teor. Então, é um bom negócio para mim. Quanto mais a gente eletrificar o mundo, melhor, porque vai precisar de mais cobre e a Vale é um operador importante no cobre. Quanto mais carro elétrico penetrar o mundo para descarbonizar, melhor, porque a gente também é o maior produtor de níquel do mundo ocidental. Então, isso é negócio para a gente cresce, gera resultado, compartilha isso com os nossos acionistas. Então, é uma pauta super relevante. Então, o que a gente tem discutido internamente e trabalhado é como é que a gente ajuda a acelerar a transição dos nossos clientes. Como é que eu consigo sentar com o Gustavo e dizer como é que eu te ajudo a, por exemplo, implementar o briquete verde? É uma parceria que a gente tem com ele e com outros clientes. Por quê? Porque isso é bom negócio para a gente, ajuda a descarbonizar. Então, muito passa pela parceria, diálogo. A gente vivia num mundo, acho que vem de um caminho muito cada um fazendo o teu. Esse é um problema muito complexo, só vai ser resolvido se todo mundo se unir nessa direção. Então, por exemplo, uma discussão muito importante é questão de legislação,
Foi aprovado um PL do hidrogênio, importante. Então, todo esse arcabouço que conecte iniciativa pública, privada, essas parcerias, clientes, fornecedores. Então, por exemplo, caminhão fora de estrada autônomo. É uma pauta importante para a gente. Hoje a Vale, a mina de Brucutu que a gente tem lá em Minas Gerais, até o Gustavo foi lá outro dia visitar, a mina é 100% autônoma. É uma das 3 minas mais eficientes do mundo. O caminhão que está rodando ali está emitindo 20% a menos de CO2, porque ele é mais eficiente. Então, assim, é negócio, entrega descarbonização, então, mas é um trabalho nosso com os dealers, né? com as Komatsus, com o Caterpillar, essa turma que trabalha muito próximo à Vale. Então, é uma cadeia que exige muito essa parceria, testar nos nossos equipamentos. O Gustavo tem que abrir lá o alto forno dele para poder fazer os fornos dele, para poder fazer os testes de briquete. Então, a gente precisa fazer essa parceria, né? É a mesma coisa que eu preciso abrir e permitir que os meus caminhões sejam testados por uma solução de etanol, por exemplo. Então, passa muito por essa parceria e eu vejo ela acontecendo, o que me deixa otimista. Olha, 4 anos atrás, ou 5, né, o plano de ação que a gente tinha naquela época, comparado com o de agora é umas 20 vezes maior, tá? Porque a gente chegou à conclusão assim, que alguma bala de prata que, porventura, existisse, não tem mais. Tá? Então, ele passa assim, por uma coletânea de ações junto aos nossos clientes, junto aos nossos parceiros. Né? Eu acho que o Gustavo citou bem, assim, eu nunca assim, havia visto tanto trabalho em conjunto das empresas, para, em conjunto, a gente encontrar soluções para as dificuldades que a gente está enfrentando. Né? O que acontece é que os nossos clientes, assim, né, e a gente está muito no varejo, na construção civil no Brasil. Né? O Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde tem os grandes depósitos, os Home Depots de material de construção, aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil tem 150 mil lojas de material de construção. São empresas familiares, têm muita dúvida do que fazer, muitas vezes falta um pouco de gestão, de metodologia, de dificuldades que vão encontrando aí nas interações diárias aí com o poder público. Então, esse trabalho em conjunto de toda a cadeia, né, desde a pequena loja de material de construção, que passa pela Gerdau, que passa pela Vale, que passa pela produção de energia, esse, para mim, é o grande avanço que a gente teve nos últimos anos. A gente entendeu que, se a gente não trabalhar em conjunto, nós não vamos conseguir vencer as dificuldades que só se acumulam aí ao longo do tempo. Vocês comentaram sobre energia, né? Você até falou de parque solar. Hoje, como é que vocês abastecem a energia das empresas? Elas são energia própria? Vocês têm as próprias usinas? Energia limpa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu diria que, de toda a minha história na Gerdau, um dos maiores temas de frustração minha no Brasil é o tema de energia. Tá? Isso aí, a gente acha que vai encontrar um caminho, depois a gente vai e desanima de novo. Então, a questão de energia no Brasil é muito complexa. Assim, né? O gás natural, que é, no meu ponto de vista, o insumo mais relevante para trazer competitividade para a indústria brasileira e para promover a descarbonização, né, ele continua com disponibilidade e com preço absurdo. A gente opera localmente nos Estados Unidos há muitos anos, há mais de 30 anos. Lá, em média, eu pago $3 por 1 milhão de BTU do gás natural. Aqui no Brasil é $16. Isso tira competitividade, isso não nos permite promover aí a descarbonização. E o lado da energia também cada vez mais complexo. Né? A gente fez um grande investimento na Gerdau, alocamos bastante capital para produzir todos os aços necessários para a indústria de energia eólica. Da base de um aerogerador até o eixo principal e o anel, fizemos grandes investimentos, essa indústria acabou. Hoje, os nossos investimentos todos estão parados. Né? Aí, indo para a energia solar, nós colocamos mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais nos últimos anos em parques solares. A gente tem parque ali no interior de Minas Gerais, são de mais de 750 mil painéis solares. Na hora que eu aloco o capital, a gente faz o cálculo de retorno, busca dinheiro, que buscar dinheiro no Brasil não é fácil, aí vem o operador agora e começa a cortar meus parques. Então, tem um parque pronto, operando, que eu tenho um cortamento hoje de 70%, e que eu tenho muita dificuldade de entender, né, por que no Brasil, no momento, se está despachando a térmica a carvão e a gente não consegue operar os parques nossos com uma energia totalmente renovável. Então, essa questão de energia no Brasil ela segue muito complexa, por mais que as autoridades aí, tenham buscado caminhos para se resolver isso. Acho que uma das grandes dores de cabeça que o industrial, que o empresário no Brasil segue tendo é o tema de energia.
Então, no nosso caso, a gente assumiu aquele compromisso de escopo 1 e 2, mas o principal aqui é o 2, né? Porque é o consumo elétrico da companhia para suas necessidades. A Vale criou uma companhia lá atrás que se chama Aliança, e debaixo desse guarda-chuva a gente desenvolveu uma série de projetos, inclusive um projeto aí em Minas Gerais, no norte de Minas, de 800 megas, que foi desenvolvido, já está em operação. Então, isso nos permitiu suprir a nossa necessidade para escopo 2 com base 100% em renovável, aproveitando esse potencial brasileiro. Fora do Brasil, a história é um pouco diferente, depende do mercado que a gente opera, mas a gente segue com o mesmo compromisso aí de conseguir descarbonizar essa cadeia e aproveitar as fontes renováveis aí pelo mundo. Agora, o ponto que você tocou é o ponto que eu falei na abertura, né? Tem que ter um casamento entre o poder público e o privado para que as coisas andem nessa questão da sustentabilidade, né? E a energia é um ponto crucial nisso, né? A falta de previsibilidade no Brasil é muito... Ela tira o incentivo do empresário de continuar empresariando no Brasil, né? Então, esse exemplo, assim, para mim, ele é muito clássico. Assim, tu investe pesadamente em energia renovável, desde PCHs até passando por eólica, agora no solar, e na hora que tu está com o teu investimento pronto, concluído, tu não consegue despachar o teu parque porque o operador te corta, né? Então, incentivo que o empresário tem de continuar investindo. Então, essas coisas precisam ser melhor resolvidas no Brasil, né? Não estou trazendo um problema de agora, mas eu acho que fóruns como esse, assim como eu e o Gustavo temos colocado, são fóruns onde a gente precisa dar voz também das dificuldades que o empresário brasileiro tem. Não estão pedindo nada, não estão pedindo nenhum tipo de benesse, de incentivo. Estão pedindo assim, que a gente consiga trazer assim, para os nossos acionistas, nossos investidores, um retorno do capital que, com muita dificuldade, eles decidiram alocar. A gente está caminhando aqui para o fim do painel, então eu gostaria de dar aqui uns 2 minutos para cada um, 2 minutos e meio para cada um aqui, para a gente fazer as considerações finais. Como é que vocês enxergam, cada um de vocês, as suas empresas, daqui pelo menos uma década? Bom, primeiro eu queria cumprimentar o governador, acho que ele está conectado aí, se estiver nos ouvindo, um forte abraço ao governador Helder, que está sediando a COP, um evento muito importante para o Brasil esse ano, então mando um abraço aí a ele. Nós desenhamos uma visão Vale de médio e longo prazo, logo após que eu assumi, ali por volta de outubro, e a gente desenhou essa visão em 3 grandes pilares, eu vou sumarizar ele de forma muito rápida aqui. O primeiro é a construção de um portfólio superior. O que é isso? É seguir avançando numa agenda de retomada de crescimento da companhia, onde a gente entende que nós temos vantagem competitiva. Quais são elas? Minério de ferro. A Vale sempre foi o maior operador de minério de ferro do mundo, o mais competitivo, o mais inovador. Esse é o nosso lugar. A gente perdeu isso ao longo dos últimos 5 anos e a gente vem retomando gradualmente essa posição de liderança. Eu vislumbro a companhia chegando de novo a 360 milhões de toneladas, com um mix de produto que possa atender todas as necessidades do meu cliente, em qualquer momento de mercado, mercado bom, mercado ruim, porque nós somos muito flexíveis. A Vale tem, muita gente não sabe disso, 20 centros de blendagem espalhados pelo mundo. A gente junta minério daqui, de Minas, do Pará, e isso nos permite construir e blendar e produzir aquele minério que efetivamente o cliente quer na ponta. Então, crescer o minério de ferro de alto teor, melhorar o mix e realmente retomar o nosso protagonismo como a mineradora de ferro mais relevante do mundo. O 2, crescer no cobre. Nós ficamos para trás na corrida do cobre. Vocês devem ter visto ontem um anúncio de uma das grandes fusões, aí, ou uma tentativa, né, ainda no começo, da Anglo e da Teck. Né, uma transação enorme que foi lançada recentemente, uma das principais aí nos últimos 10 anos, muito focada no cobre. Né. O cobre ele tem uma demanda muito forte na nossa visão, uma equação de oferta e demanda muito favorável no longo prazo, em função da eletrificação do mundo e da dificuldade de substituto. O cobre tem pouco substituto. A Vale ficou para trás nessa corrida ao longo dos anos. Hoje a gente está fazendo 350 mil toneladas, mas os meus grandes competidores estão fazendo mais de 1 milhão de toneladas. Qual que é a parte boa? É que a gente tem um endowment, um potencial minerário em Carajás muito grande. Então, a gente anunciou o desejo de dobrar a capacidade de cobre. Então, o sucesso é chegar lá a 360 milhões de toneladas de minério de ferro com teor correto, cobre, dobrar a capacidade, além de seguir em pautas relevantes. Pilar 2, a gente fala de evolução cultural. A companhia se transformou nos últimos 5 anos. Hoje nós temos os indicadores de segurança, os melhores indicadores de segurança da história da companhia.
mas a gente não está satisfeito, a gente quer melhorar. Então, a evolução cultural, a partir de todos os desafios que a companhia viveu, é importante, a gente não pode tirar isso da lista de prioridade. E, por fim, a gente fala de reputação, mas, na verdade, é como é que a gente se posiciona com a sociedade para resolver alguns dos grandes problemas do mundo e que a gente possa trazer a sociedade com a gente, né? A mineração ainda tem uma dificuldade grande de se posicionar no mundo. No Brasil, certamente, mas no mundo. E a gente tem que passar de uma atividade que é somente necessária para uma atividade, de uma certa forma, que a sociedade abrace, né? E que a gente possa mostrar que o mundo é melhor porque a mineração está aqui e a gente consegue fazer uma mineração responsável. É interessante, o Gustavo pegou um ponto muito bacana, assim, né? Quando ele falou dos indicadores assim, de segurança e tal. Quando tu leva as coisas muito a sério, assim, tudo caminha junto, né? Então, à medida que a gente avança também na nossa emissão de redução de gás de efeito estufa, né? E eu comentei, 2024 foi o melhor resultado da nossa história. Isso traz um monte de coisa em conjunto. Então, um tema muito importante para nós, que é a segurança do trabalho. Nós estamos nos melhores indicadores da nossa história de 125 anos, né? Então, tu vê assim, o papel de empresas como a nossa, assim, empresas globais, muito sérias, assim, que tem que ser visto como exemplos de empresas brasileiras que dão certo. Tá? Então, a expectativa assim, nessa COP é que a gente possa, na parte empresarial, a gente mostrar a seriedade e a competência de empresas brasileiras que querem fazer as coisas muito bem feitas, como a gente colocou aqui, né? E nós, na Gerdau, e eu pessoalmente, sou muito otimista por natureza, mas um otimista, às vezes, ele não consegue ser otimista 100% do tempo, né? Então, com esses desafios todos, assim, nesses dias eu tive numa conversa com o Dr. Jorge Gerdau, né, que está com quase 90 anos, não está no dia a dia da empresa, mas comentando um pouco desses desafios, né, ele me lembrou a história do pai dele ali, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele falou: você acha que o desafio que tu está enfrentando é maior do que a gente enfrentou naquela época? Aí tu baixa a cabeça e fala: cara, vamos lá. Então, assim, olhando os próximos 10 anos, assim, o aço ele é um material insubstituível. Tu citou o planeta A e a ausência de um planeta B. Enquanto a gente estiver aqui no planeta A, não tem nenhum material que seja mais relevante para o futuro da humanidade do que o aço. Tem outros materiais que vão coexistir com aço, outros produtos, que vão trazer novas propriedades, novas aplicações, novas possibilidades, mas o aço não pode ser substituído. Ele está no nosso dia a dia, na agricultura, nos tratores, nos aviões, né? Ele está nas rodovias, nos carros, nos caminhões que transportam os produtos, nesse prédio, na construção civil, na energia renovável. Então, o aço vai ser cada vez mais importante nessa transição para o mundo novo, né? E a gente vai estar lá presente, né, ao mesmo tempo que a gente contempla e celebra os 125 anos que a gente fez, ao mesmo tempo que a gente olha para o futuro e a cada dia a gente trabalha mais duro para que a empresa seja ainda melhor. Tá? Então, um desejo muito grande que agora nessa COP, né, que a gente vai estar lá presente, né, como no evento aqui hoje, que a gente possa servir de exemplos, não só pelo aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz, para que outras empresas, né, e a gente comentou de clientes e a sociedade como um todo, tenha orgulho das empresas brasileiras, e a gente possa seguir prosperando e vencendo nossos desafios como tem sido. Tá? Muito bom. Infelizmente, o painel chega ao fim. Agradeço muito a presença de vocês dois. Foi um ótimo o papo aqui. Acho que muita gente aprendeu aqui com vocês. A tua condução aí, né, cara? Obrigado, viu?